Vamos que vamos, nação. Wesley Fla12 na área com vocês com a entrevista coletiva do técnico Tite pós-jogo. É isso mesmo, Flamengo 2, Vitória 1. Haja coração, hein, nação? Tite, pelo amor de Deus, eu sou hipertenso. Eu não vou aguentar mais isso não, hein, Tite? É o seguinte, nação, crédito das imagens, canal da Flá TV, passa lá, se inscreva no canal da Flá TV, se inscreva também no canal Wesley Fla12, rumo aos 100 mil inscritos. E deixa o like também, valeu, galera? Vamos acompanhar a entrevista coletiva. Até um pouco menores, inferiores, mas acaba sendo um jogo muito pegado. Queria que vocês fizessem uma análise do jogo, dessa vitória super importante para o Flamengo. Obrigado e parabéns novamente. Boa noite. Primeiro, não tem equipe menor numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que tem o Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando isso daí para fazer média com vitória, não. Estou falando isso como um registro de um profissional que sabe avaliar e que sabe do quanto equilibrado é esse campeonato. Segundo, fizemos um melhor primeiro tempo, com o firme, com o resultado consistente. Veio no segundo tempo, melhor, equilibrou, e no momento que nós estávamos na iminência de fazer o segundo gol, ali sim a especificidade, o goleiro fez uma extraordinária defesa. E no que nós fizemos e desconcentramos um momento, achando que ia ter o gol do Vina, não deu time do retorno. No retorno nós tomamos o gol. Às vezes o futebol ele reserva. Felizmente ela se reestruturou de novo em cima das virtudes que tem, das qualidades técnicas que tem a equipe também, e ela conseguiu fazer o segundo gol. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Pedro Paulo Catonho, do Coluna do Fla. Tite, ao fim do jogo, você deu um abraço muito forte ali no Carlinhos e apontou para ele e apontou para a torcida, como se fosse: Carlinhos, vai lá, é o teu momento, brilha. E o Carlinhos passou por um momento muito difícil, né, pessoal, a questão da mãe dele. Eu quero que você falasse do ser humano Carlinhos e o quanto ele merece fazer esse gol da vitória hoje aos 90 minutos. Eu entendo vocês individualizarem uma situação. Eu compreendo jornalisticamente que vocês têm que colocar isso. Mas é a equipe toda. A equipe toda. Ela se predispõe a uma retomada de posse de bola, uma reestruturação onde um Arrasca vem como um segundo meio-campista, onde o Gerson vem como um primeiro meio-campista, onde tem um Gabi e o Carlinhos, e onde tem Matheus de um lado, com o Luiz do outro. Então, olha os nomes e o quanto o grupo ele é importante para ser determinante de uma vitória. Como foi no outro jogo também, quantos atletas participando. E aí, o momento da alegria de um é o momento de alegria de todos. Foi do Carlinhos uma alegria de todos. E eu comemorei também, abracei. O primeiro que eu abracei foi o Everton, que não entrou no jogo. Foi o primeiro que abracei, se você pegar dentro do campo, que não entrou. Então, a equipe ela tem que estar registrada maior essa valorização. À direita, Henrique. Boa noite, Tite. Parabéns pelo resultado. O futebol brasileiro, principalmente por parte dos torcedores e também por nós daqui da imprensa também, cobramos de vocês cada vez mais uma padronização estrutural, tática e principalmente dos 11 iniciais também, de manter uma regularidade com relação a isso. Eu queria saber de você, enquanto treinador, o quão difícil é manter esse estrutural tático, esse estrutural dos 11 iniciais, tendo que lidar com os fatores naturais do futebol, suspensão, lesão e afins, mas principalmente também com essa questão do calendário brasileiro, que é uma loucura total. Além do calendário, um tempo, e a tua pergunta é muito inteligente, e dava para a gente fazer que é, no sul fala churrasco, em São Paulo faz uma pizza, aqui faz um acarajé, é isso? Uma comida baiana, e a gente ficar conversando um tempão, para que tenha tempo de padronização tática. Aí tu sai de um 4-4-2 de marcação para um volante meio campista, para uma estruturação de um meio de articulação com 2 do lado e 2 externos que baixam. E aí tu começa a estabelecer variação. Mas tu só consegue isso quando tem tempo. Se não tem tempo, fica a fórmula mágica. Me ajuda aí, Matheus. Tempo para trabalhar entre os jogos, para gerar o padrão, não só dos 11 que vão começar, de todos que vão entrar. E acho que é importante para valorizar todas as competições, né? Como é que vai valorizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores com 13 jogos do jeito que é agora? A gente vai dar o máximo em todos.
Só que não tem como dar o máximo sempre assim. É muito difícil. E tem que ter uma reorganização no futuro para a saúde do atleta, e porque daí a imprensa, os treinadores, os jogadores, a torcida, todo mundo vai ficar mais feliz, porque o atleta inteiro produz mais. E os campos para ajudar também. Esse estava bom. Com a qualidade que estava hoje, Vitória. E vou dar então uma sugestão: diminuam os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, né? Bruno? Ou domingo a média de 5 dias de folga. Reduz. Dá um tempo maior para o campeonato. Ou reorganiza. Em cumprido brasileiro, faz simultâneo. Alguma sugestão eles têm que dar. Dá para a gente dar sugestões. A gente precisa ser ouvido também para dar sugestão. E vocês na imprensa têm batido muito, não precisa muito. Se olharem todas as crônicas, que ela seja baiana, que ela seja carioca, ela tá mostrando, ela está dando. E uma delas é o ponto que a gente bate. Diminui os regionais o tempo e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Entre outros que vocês mesmos colocam como sugestão. Dá para ouvir? Dá? Tite, pegando um pouquinho o gancho da pergunta do amigo, né? A gente sabe que o calendário brasileiro é meio complicado. Ainda mais quando você tem um jogo recente, que você jogou contra o Criciúma em Brasília, está vindo para cá para jogar contra o Vitória. Eu queria saber se a sua estratégia que você montou para pegar o Vitória aqui, ela deu certo dentro de campo? Primeiro tempo, sim, consistente, equilibrou e teve melhor até os 15 minutos. Do segundo, retomamos, estávamos na inércia de fazer o segundo, tomamos o gol, mas tivemos a força, pela qualidade técnica dos atletas e também pela mexida, pela reorganização de fazer o segundo gol, num resultado, ao meu entender, justo daquele que foi o desempenho. Resultado de desempenho, resultado do placar, para mim, ele teve junto. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. Professor Matheus, queria saber de vocês se as atuações que o Flamengo está tendo, por mais que venha a vitória, preocupam para essa sequência onde o Flamengo vai ter desafios contra equipes da parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro e os desafios fortes também na Copa do Brasil com o Palmeiras e na Libertadores contra o Bolívar. De que maneira vocês pretendem trabalhar e se preocupa essas atuações um pouco abaixo que o Flamengo vem tendo, por mais que o resultado seja positivo? E se for pelo cansaço, o senhor planeja poupar a equipe contra o Atlético no domingo visando o Palmeiras? Obrigado. Entendo a pergunta do poupar. E vou dizer para o torcedor do flamenguista: ninguém poupa. Nós não poupamos. Nós não poupamos ninguém. Então, esse é o primeiro dado. O segundo é que uma retomada nossa de jogos extremamente difíceis. E vim aqui ganhar do Vitória, fazer um primeiro tempo que teve com autoridade. No segundo tempo equilibrou. Aí tu tem. E aí uma retomada para ter um padrão lá à frente, que foi, por exemplo, uma série de jogos que nós tivemos anteriormente, não vou ficar citando até para não, mas ela retoma um padrão agora. Ela é passo a passo, step by step, para que a gente retome esse padrão. E tem momentos também que a gente, até linkando com a pergunta que foi feita antes, a gente tem a estratégia, a gente bola a estratégia, mas não é simples assim, tu faz, tu treina, chega na hora e acontece assim, faz. Inclusive, o lance do gol foi muito em cima do que a gente trabalhou também. Só que tiveram outros momentos que a gente poderia ter sido mais vertical, ter conseguido chegar nesse último terço com mais em cima para fazer o gol e não conseguiu. E daí se você faz o segundo gol, também te traz um conforto, uma confiança maior de fazer o jogo fluir. Então quando tu fica ou no 0-0 ou no placar adverso, que a gente vem de 3 jogos tomando o gol primeiro. E esse a gente faz o gol primeiro, toma o gol e consegue buscar ainda. Então tem que encontrar esse equilíbrio para tomar essa confiança e fazer as coisas fluir naturalmente também. É um processo. Tite, boa noite. Eduardo Serra aqui falando. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi jogar contra o Vitória aqui no Barradão, porque é um estádio que dificilmente vai ver como aí no Brasil, é um estádio que até o Abel Ferreira
denominou como estádio raiz, assim, entre aspas. Vocês acham que a sua equipe teve alguma dificuldade de enfrentar o Vitória em algum aspecto do jogo? O campo atrapalhou um pouquinho o Flamengo? O que é que você tem para falar sobre o jogo contra o Vitória? E especificamente aqui no Barradão, que é onde o torcedor fica mais próximo, fica empurrando o tempo todo o seu time. E acredito que também o Vitória cresceu um pouco na partida por conta desse apoio do torcedor. Eu tenho 63 anos. É a primeira vez que eu ganho do Vitória aqui, eu acho. Eu não lembro de ter ganho do Vitória aqui com todas as equipes que eu enfrentei. Não lembro de Corinthians ter vencido. Não lembro de Internacional ter vencido, de Grêmio ter vencido aqui, de Palmeiras eu treinei ter vencido aqui, de Atlético Mineiro ter vencido aqui. Eu não lembro de São Caetano, que são as equipes. A atmosfera aqui, ela é muito... Energia, ela pulsa. O Barradão pulsa, o torcedor passa animicamente uma força muito grande que nós sentimos quando jogamos em casa. Nós sentimos como jogando em casa. Tite, Matheus, boa noite. Foi noticiada a contratação de um profissional, Vinícius Bergantin, para compor a comissão técnica. Até que ponto ele chega para acrescentar no trabalho defensivo, posto que nos últimos 7 jogos o Flamengo tomou gol, foram 10 gols nos últimos 7 jogos, que contrastam com a solidez defensiva demonstrada pelo Flamengo no início da temporada, e situação dessa, oscilação essa que preocupa o torcedor para essa sequência cruel que o Flamengo vai ter a partir do próximo mês. Equilíbrio é fundamental de uma equipe, né? Eu digo assim que uma equipe é boa porque ela faz gols, ela não pode abrir mão de ser agressiva, e o DNA do Flamengo é assim. Ela tem que ser eficiente na bola parada e ela tem que ser sólida. Quando tu estabelece, o que é um número que determina isso? Normalmente é o saldo de gols. O saldo de gol mostra esse sentido de equilíbrio. Uma retomada nossa. O Vinícius é um grande profissional, está fazendo um grande trabalho, já o conhecíamos de forma anterior, e o processo do Flamengo, ele exige uma constante evolução. Mais um profissional que vai trazer e vai acrescentar e agregar qualidade. Obrigado. E se inscreva no canal, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!